quero ler para vocês um trecho da palavra do Senhor, uma profecia do Antigo Testamento que fala a respeito de Jesus. Foi escrita cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Mas, de forma miraculosa e sobrenatural, ela detalha aquilo que aconteceu com o nosso Salvador na cruz do Calvário. Porque essa história foi uma história escrita por Deus. E os acontecimentos do Calvário, dos quais nós nos lembramos de alguns aqui com as crianças, esses acontecimentos foram idealizados e planejados pelo Senhor, para que nós fôssemos salvos através de Jesus e através do seu sacrifício na cruz. Portanto, se você puder abrir sua Bíblia, em Isaías capítulo 52, a partir do versículo 13, até o final do capítulo 53, eu quero fazer essa leitura para vocês nesse momento. Isaías 52, do versículo 13, até o versículo final do capítulo 53. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este é um relato feito 700 anos antes da vida do Senhor Jesus ser entregue naquela cruz.
Quem escreveu isso foi o profeta Isaías. Quando Isaías escreveu este texto, Isaías ainda estava no auge da sua vida, vivendo em Judá, um dos reinos da Palestina, o reino de Israel, que é o reino do povo de Deus do Antigo Testamento, estava dividido no lado sul e o lado norte. E estes dois lados, por volta de 100 anos depois de Isaías ter profetizado estas coisas, estes dois lados daquela terra, daquela nação, foram escravizados pelos babilônios. E quando Isaías pregou esta mensagem, falando a respeito da condição precária da moral e da espiritualidade daquela nação, ninguém ouviu a sua pregação. Quando Isaías falou sobre o que o Senhor estava prestes a fazer com a nação para discipliná-la, ninguém deu ouvidos à sua pregação. Anos mais tarde, este povo foi escravizado, e lá na sua escravidão, eles leram esta mensagem e eles creram nesta mensagem, porque esta mensagem anunciava que Deus salvaria aquele povo através de um Messias que para eles já tinha sido prometido, e que eles já liam desde os escritos de Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, já é anunciado que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que colocaria fim nessa nossa condição de culpados diante de Deus, que nos resgataria, que pagaria a nossa dívida, porque todos nós somos pecadores diante do Senhor, todos nós erramos diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. E então, quando eles leram esta profecia, 100 anos depois, Isaías já estava morto, eles creram nesta promessa. O Senhor os trouxe de novo para a sua terra, e eles continuaram a crer e a esperar um Messias, um Salvador. Mas por incrível que pareça, quando o Salvador veio, 700 anos depois, eles não o receberam. O povo que tanto esperava um Messias e um Salvador, não o receberam. Ele veio para os seus, como nós acabamos de ler, e os seus não receberam. Não reconheceram nele a divindade, não admitiram que ele estava falando a verdade quando dizia ser o Filho de Deus, e não apenas isso, mas eles desfrutaram daquilo que ele pôde lhes oferecer quando ele fazia milagres, mas nos seus últimos dias, nestes últimos 6 dias da sua vida terrena, na semana da paixão, eles foram capazes de entregá-lo. Receberam no domingo, como nós acabamos de ver aqui, com ramos nas mãos, com palmas nas mãos. Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou como um rei, que entrou para salvar uma cidade. Mas estas mesmas pessoas, no final daquela semana, elas gritaram: crucificam, crucificam. E então o Senhor Jesus foi crucificado, levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, aquilo que pesava contra nós diante de Deus, o castigo, a sentença, por causa dos crimes que cometemos com os nossos pecados, todos eles foram lançados sobre Cristo Jesus. E ele agonizou naquela cruz por causa destes nossos pecados. Mas isso não era uma história nova, porque Isaías já tinha pregado e já tinha anunciado sobre isso. Mas no início do capítulo 53, ele diz: quem creu nesta pregação? Quem deu ouvidos a isso que estava sendo anunciado? Naquela época as pessoas não observaram e não atentaram para o que estava acontecendo. E ainda hoje as pessoas não observam e não atentam para o que Cristo fez. Sua vida, não se olham no espelho, não se enxergam para ver o quanto precisam do Senhor. Nós vivemos numa sociedade caída, numa sociedade em que as denúncias contra os nossos líderes, elas deflagram o quanto nós estamos na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações comerciais, o quanto nós estamos apodrecidos. A nossa sociedade é uma sociedade que está podre, é uma sociedade que está em decomposição, é uma sociedade onde as pessoas não valorizam absolutamente mais nada. Não valorizam a si mesmas, não valorizam umas às outras, não valorizam mais a fé, não valorizam mais a esperança, aliás, nem tem esperança. Foi para resgatar gente como nós, uma sociedade pecadora e destroçada como a nossa, que Jesus Cristo veio. E então, quando nós lemos essa história da crucificação de Jesus, da morte dele na cruz e da sua ressurreição, da qual nós vamos falar muito durante esta semana,
Quando nós olhamos para essa história, nós vemos um retrato estampado, desenhado pelo próprio Senhor, da maior história de amor jamais contada sobre este mundo caído. É a história de um Deus que, por amar tanto o seu povo, Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho, para que Ele pudesse resgatar-nos de uma condição que nós mesmos nos colocamos, uma condição de pecado. Quando nós olhamos para esse retrato da cruz, e quando nós lemos ou cantamos, como as crianças cantaram, sobre o que aconteceu naqueles dias, nós estamos contando, retratando o amor de Deus, um amor que é anunciado desde o início, e todas as páginas da Bíblia contam sobre este amor, um amor do qual nenhum de nós pode fazer pouco caso, um amor do qual nenhum de nós pode ignorar, porque a única coisa que está entre um destino de sentença eterna para qualquer um de nós é o amor de Deus. A única coisa que pode realmente mudar o nosso destino, o destino de uma sociedade caída, é o amor do Senhor, amplamente demonstrado e exemplificado através da vida de Cristo Jesus. E então, nesta época, quando nós nos aproximamos da Páscoa, nós não podemos ignorar isso. Talvez você tenha ignorado durante muitos anos, mas neste ano você não pode ignorar esse assunto. Você foi trazido pelo Senhor aqui nesta noite para ouvir sobre este amor. As crianças já cantaram sobre ele. Isaías nos relatou sobre este amor. E eu quero concluir isso mostrando para vocês em que consiste este amor. Como nós podemos observar este amor do Senhor nesta obra de Cristo Jesus, nesta obra da cruz. Bom, a cruz e os eventos da crucificação por si só são uma declaração do amor de Deus, porque é a entrega de um inocente por pessoas que são culpadas. É a entrega do próprio Deus no lugar das suas criaturas, porque as criaturas erraram. Não porque Deus tem errado, mas porque os homens erraram. A cruz de Cristo, ela não foi um acidente de percurso, não foi uma coisa que Deus não programou, muito pelo contrário, mas esta cruz, desde o início, estava preparada para apontar para o amor de Deus, para que os homens, olhando para essa história, eles pudessem ser impactados pela grandiosidade do amor do Senhor por eles. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz: o Senhor Jesus se entregou por nós, sendo nós pecadores, sendo cada um de nós criminosos, culpados, ruins, maus. E ele diz: pode ser que alguém se anime a morrer por uma pessoa boa, mas quem se anima a morrer por uma pessoa má? Somente amor pode levar alguém a entregar a vida por uma outra. Somente muito amor, somente o amor de Deus pode levar o próprio Deus a se entregar por criminosos e pecadores como nós. E é isso que essa história conta. Se você pudesse parar um pouquinho e fazer algumas perguntas importantes, eu convidaria você nessa noite a fazer a seguinte pergunta: o que levou Cristo para a cruz? Você já ouviu tantas vezes a história da paixão de Cristo, mas você já se perguntou alguma vez o que levou Jesus para aquela cruz? Eu podia responder de várias maneiras usando este texto aqui de Isaías. Em primeiro lugar, nós podemos considerar que a morte do Senhor Jesus não foi promovida por fatores circunstanciais, não foi questão de circunstância. Mas o que realmente colocou Jesus naquela cruz foi, primeiramente, os nossos pecados. Foi porque os nossos pais, Adão e Eva, pecaram lá no Éden, que o nosso Senhor Jesus teve que ir para esta cruz. Mas não só porque eles pecaram, mas foi também porque eu e você pecamos, e pecamos desde o dia em que nós nos entendemos por gente. Desde quando éramos pequenos ainda, talvez nem conseguíamos andar direito, nós já cometíamos desobediência. E se existe um motivo que não pode ser, de maneira nenhuma, esquecido, que levou o Senhor Jesus para a cruz, este motivo são os nossos pecados. Nós fizemos isso. O versículo 5 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O versículo 8 diz que foi por causa das transgressões do seu povo. O versículo 12 diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. O versículo 4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, o que ele estava fazendo naquela cruz? Ele estava fazendo por mim e por você. Foi por mim, foi por você que ele foi para aquela cruz. Mas o que levou Jesus para a cruz foi apenas os nossos pecados? Certamente que não. O que levou Jesus Cristo para aquela cruz foi o Pai.
o nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor escreveu essa história. Quando nós lemos Atos capítulo 4, a igreja em oração admite que tudo aquilo que foi feito com Jesus, foi feito segundo o Senhor havia previamente determinado. Foi por determinação divina, ou seja, Deus escreveu essa história. E ele escreveu essa história para demonstrar, através do seu Filho, o seu grande amor. Um amor que de outra maneira nós não entenderíamos a extensão. Imagine você que hipoteticamente um homem nunca tivesse cometido nenhum pecado e ouvisse constantemente do seu Criador: eu amo vocês. E esse homem poderia em algum momento duvidar: mas que tamanho é esse amor? Mas quando Deus escreveu essa história nossa, em que nós caímos e Ele mesmo se faz um sacrifício para a nossa redenção, e alguém pergunta: qual o tamanho do amor de Deus por você? Você pode facilmente responder: o amor de Deus por mim é tão grande, Ele foi capaz de fazer uma coisa que nenhum pai que está aqui seria capaz de fazer. Ele entregou o filho dele para morrer por criminosos, por pecadores. Você tem um amor desse tamanho? Você conhece alguma outra pessoa que tem amor desse tamanho? Quem colocou Jesus naquela cruz foi o Pai, para mostrar para nós o tamanho do amor dele. Mas foi apenas os nossos pecados e o Senhor do universo que colocou Jesus Cristo naquela cruz? Não! Jesus Cristo foi para aquela cruz voluntariamente, porque Ele queria mostrar o amor dele por você. Não apenas o Pai, mas o Filho queria que você conhecesse o seu amor. Ninguém poderia prender Jesus Cristo naquela cruz. Pilatos arrogantemente chegou para Jesus quando ele estava sendo julgado e disse para ele: está nas minhas mãos o poder de vida e morte quanto a você. Fale alguma coisa em sua defesa, quem sabe eu posso impedir que você vá para aquela cruz. E Jesus respondeu para Pôncio Pilatos: a minha vida ninguém a tira de mim, a minha vida eu a dou. Ou seja, Jesus está dizendo: não é você que me põe nessa cruz, não é essa multidão que grita crucifica, crucifica, que me coloca nessa cruz, não são as autoridades da igreja judaica que está me colocando nessa cruz. Quem está me colocando nessa cruz sou eu mesmo, porque a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou. Jesus estava naquela cruz porque Ele estava se dando por mim e por você. Você pode ter ganhado muitos presentes na sua vida até hoje, ou pode não ter ganhado nenhum. Mas nessa noite eu quero dizer para você que o maior de todos os presentes foi esse presente. Foi Jesus Cristo ter te substituído, ter me substituído naquela cruz horrorosa, naquele lugar de sofrimento e naquele lugar de dor. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. Por que Ele foi para lá? Ele foi por causa dos meus pecados, Ele foi para mostrar o amor do seu Pai, Ele foi para mostrar o seu amor pela vida de cada um de nós. Você não pode ignorar isso. Você pode ter ignorado isso até aqui, mas de hoje para frente você não pode mais ignorar isso. O Senhor Jesus, Ele nos amou de uma forma tão profunda, tão constante, de tão avassaladora, que Ele se entregou por nós. Mas Ele ressuscitou, está à direita de Deus, e lá, do trono do Senhor, Ele intercede por nós. E lá diante do trono do Senhor, Ele faz mediação entre nós e o Senhor constantemente. Porque o amor do Senhor Jesus não foi esgotado naquela cruz, mas o amor do Senhor Jesus continua sendo amplamente demonstrado a nós todos os momentos. A prova disso é que estamos aqui nesta noite para ouvir sobre o amor dele. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, Deus poderia ter nos permitido ir para qualquer outro lugar nesta noite, ou nos impedido de vir aqui, mas Ele não só nos trouxe para cá, quanto Ele nos deu este privilégio de ver crianças cantando sobre o seu amor, de abrir a palavra de Deus e ver a palavra notificando-nos sobre o seu amor. Você está aqui porque Deus ama você. Por isso, nesta noite, você precisa reconhecer o quanto você carece, o quanto nós precisamos desse amor de Jesus Cristo em nossa vida. Nós também poderíamos fazer uma outra pergunta sobre estes eventos relatados aqui em Isaías 53, sobre essa grande história de amor. Poderíamos perguntar que tipo de sofrimento Jesus suportou. E muito além daquilo que é óbvio, nós já vimos inclusive o próprio cinema, Hollywood, descrevendo cenas
tão dolorosas sobre o sacrifício de Jesus, mas existe algo ainda muito mais profundo que gerou dor e que Jesus teve que suportar naquela cruz. Os castigos cruentos feitos através daquelas chicotadas com lâminas de ferro na ponta, aquela coroa de espinhos, a própria crucificação, ser pregado na cruz, ser perfurado, ser surrado, tudo isso você já viu através do cinema. Talvez você nem teve coragem de ver, tamanha a crueldade disso, retratado de forma romantizada na televisão, porque a cena real deve ter sido muito pior. Mas nem de longe esse sofrimento se compara ao real sofrimento que Jesus Cristo levou sobre si nesta cruz. Porque quando ele estava sobre esta cruz, ele estava enfrentando a maior demonstração de rejeição que um homem já recebeu sobre essa terra. Nós não gostamos de rejeição. Nós não gostamos. Nós não gostamos quando as pessoas dizem não, ou quando elas nos ignoram. Vou falar algo tão pequeno, tão insignificante, só para você sentir o quanto a rejeição é dura. Sabe quando você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp e não fica azul nunca e você sabe que a pessoa leu? Não dá uma agonia. Eu sei que esse é um exemplo prático que todo mundo sente. É horrível, não é? É horrível quando você liga para uma pessoa e toca 2 vezes e o telefone fica mudo. É horrível, não é? Os nossos filhos experimentam alguma dose de rejeição com aqueles abusos que acontecem em todo tipo de escola, chamados hoje em dia de forma mais atual de bullying. Odiamos rejeição. A rejeição é terrível. Ninguém suporta ser rejeitado. Ninguém suporta ser rejeitado na família, na escola, no trabalho. Ninguém suporta isso. Mas nenhum de nós experimentou o tamanho da rejeição que Jesus Cristo experimentou. Ele foi rejeitado pelo seu povo, está lá. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que não o reconheceram como filho de Deus. Foi chamado de fanático, de mentiroso, de blasfemo, de pecador, de beberrão. Porque ele andava com pecadores, chamaram-o até de endemoniado. Ele foi rejeitado pelos religiosos. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, que bateu palma, que levantou as palmas nas mãos. A multidão que o seguia, que comeu o pão que ele multiplicou, que comeu o peixe que ele multiplicou, esta mesma multidão gritou: crucifica-o. Ninguém recebeu tanta rejeição quanto o Senhor Jesus. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande mandou matá-lo quando ele tinha sido recém-nascido. Ele foi rejeitado por Pilatos, ele foi rejeitado por todas as autoridades religiosas no templo. Ele foi rejeitado também pelas autoridades judaicas, ele foi rejeitado pelos apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou e os outros fugiram. Jesus Cristo foi rejeitado e continua sendo rejeitado até hoje. Eu pergunto a você, agora há pouco eu perguntei se você conhece alguém que tem maior amor do que este amor de Jesus. Alguém que é capaz de fazer o que Jesus fez. Você conhece outra pessoa que fez isso? Você não conhece, mas eu pergunto a você, você ama Jesus? Se a sua resposta for não, significa que Jesus também foi rejeitado por você. Jesus também continua sendo rejeitado por nós. Ninguém demonstrou tanto amor pela humanidade, e ninguém foi tão rejeitado, e ninguém continua sendo tão rejeitado quanto o Senhor Jesus. Qual o sofrimento que Jesus sentiu naquela cruz? Muito além das dores físicas, ele sentiu a rejeição. Jesus sentiu naquela cruz a humilhação. Ele foi contado entre homens pecadores. Ele foi crucificado entre 2 bandidos. A cruz era um sacrifício, uma condenação mortal oferecida ao pior tipo de criminoso. Para vocês terem uma ideia, um cidadão romano não podia ser crucificado, porque era humilhante demais ser sentenciado à morte de cruz. Podia ser sentenciado a uma decapitação, mas não à morte de cruz, porque a morte de cruz era algo muito humilhante, até para alguém que estava sentenciado à morte. O texto de Isaías diz que viraram o rosto para não olhar para ele. Ele foi humilhado pelo sinédrio, ele foi humilhado pelos soldados que tiraram sorte sobre suas vestes, riram, coroaram com uma coroa de espinhos, e disse: você não é o rei dos judeus? Ele foi humilhado por aquela multidão. Ele foi humilhado quando ele precisou de água. Ao invés de água, lhe deram vinagre para beber.
que mais que Jesus sofreu naquela cruz? Sem dúvida nenhuma, a maior tortura que Jesus sofreu naquela cruz não veio dos homens, mas a maior de todas as torturas que Jesus sentiu naquela cruz veio do próprio Deus. Porque Jesus clamou naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou o seu próprio filho na cruz? Porque por alguns instantes sobre aquela cruz, Deus lançou sobre Cristo Jesus todos os nossos pecados. Você poderia fechar os olhos agora e pensar em todas as coisas vergonhosas que você já fez. Nós poderíamos fazer isso agora. Pense como seria os nossos filhos, ou a nossa esposa, ou no caso das mulheres, o seu esposo. Pense como seria os seus pais, podendo enxergar todos os seus erros, sem nenhum tipo de disfarce. Imagine se as pessoas pudessem ver como nós realmente somos por dentro. Todas as nossas vergonhas, todas as nossas mentiras, todos os nossos erros. Imagine se eles fossem escancarados num único momento. Agora, multiplica isso por toda a humanidade, por todo o tempo. Cristo levou sobre si, não de todo o indivíduo da humanidade, mas pelo menos de todos aqueles que o Senhor escolheu. Todos os pecados foram lançados de uma única vez sobre Jesus Cristo. O Pai não deixou de amar o seu Filho, mas naquele instante o seu Filho estava nos substituindo, e o Pai não suporta o pecado. E Cristo se fez pecado. Ele nunca cometeu pecado, mas os nossos pecados foram postos sobre ele. E ele se fez pecador em nosso lugar, não por cometer pecado, mas por carregar sobre os seus ombros todos os seus erros, os que você já cometeu e os que você ainda vai cometer, todos eles de uma única vez. Isso foi sofrimento. Imagine a alma santa e pura de Cristo Jesus ter que receber todo este lixo, toda esta podridão de uma única vez sobre seus ombros. Isso foi sofrimento. Ontem, nosso seminarista aqui estava falando, e eu elogiei que ele pregou tão bem sobre este assunto. Ele estava falando sobre o momento em que Jesus se fez pecado em nosso lugar, e ele estava dizendo algo muito interessante. Quando Jesus no Getsêmani chorou, e quando ele suou gotas de sangue, por causa da aflição de saber o que ia lhe acontecer, normalmente nós pensamos que a agonia que estava sobre Jesus era a agonia do medo da morte física, de enfrentar a cruz. Mas ontem eu ouvi algo muito interessante e é realmente verdadeiro. O que estava colocando o Senhor Jesus em tamanha agonia não era a morte física. Homens pecadores como Pedro, homens pecadores como todos os apóstolos, eles enfrentaram esta mesma morte, e alguns inclusive ousaram desafiar as autoridades e dizer: nós não podemos ser crucificados como Jesus, então coloca a gente de cabeça para baixo. Ou seja, homens pecadores são capazes de enfrentar esta cruz sem sentir o que Jesus sentiu. Então, quando Jesus estava no Getsêmani orando ao Pai, dizendo: se possível passa de mim esse cálice, Jesus Cristo não estava pedindo ao Pai que o livrasse da morte de cruz, não era isso. Mas Jesus estava agonizando diante do Pai, porque ele sabia que ele ia ter que levar os seus pecados sobre as costas dele. Ele sabia que ele ia ter que levar as minhas culpas sobre as costas dele. Ele sabia que todos os pecados do pastor Wesley são terríveis, e seria triste demais ter que aguentar isso, e ele aguentou. Era isso que ele estava dizendo para o seu Pai. Mas ele termina essa oração dizendo: mas contudo seja feita a tua vontade. E Jesus Cristo vai à cruz e leva os meus, os seus, os nossos pecados sobre ele. Isto foi sofrimento. Para aquele que nunca cometeu pecado, para a alma pura, santa e reta do nosso Senhor Jesus Cristo, isto foi sofrimento. Levar sobre si todo o lixo que nós realizamos ao longo de toda a nossa vida. Pois bem, nós podemos perguntar ainda, tem algumas perguntas que nós podemos fazer. Como é que Jesus reagiu diante de tudo isso? O texto diz que ele se entregou em sacrifício como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca.
ele foi calado. Jesus Cristo aceitou aquela morte, aquele sacrifício substitutivo em nosso lugar, e ele não reclamou. Ele podia ter pedido do Senhor vingança sobre aqueles que estavam fazendo mal à sua vida. Ele podia ter, com um simples sopro da sua boca, ele poderia ter matado todas as pessoas que estavam lhe fazendo mal. Ele podia ter exterminado aquela multidão. Ele poderia ter pedido ao Pai: vamos encerrar essa história e manda esse povo todo para o inferno, e Jesus estaria sendo absolutamente justo em fazer isso. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Ele não tinha pecado, ele não tinha injustiça, ele não tinha culpa, mas ele não abriu a boca para se defender. Por que ele não abriu a boca para se defender? Porque o que ele estava fazendo era por amor. Ainda que ele estivesse sendo crucificado por um juízo, um julgamento falso, por falsas testemunhas, mas aquele caminho da cruz, ele sabia que era necessário, não para ele, era necessário para você e para mim. Por isso, como Jesus reagiu a todo esse sofrimento? Ele reagiu calado. Ele permaneceu em silêncio por causa de mim e de você. Por isso esta é a maior história de amor. Ele permaneceu naquela cruz e realizou esse sacrifício. Por quê? Porque ele te amava. E quando ele abriu a boca para orar ao Senhor e pedir que o Senhor perdoasse aqueles que estavam lhe causando dor. E ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles nem sabem que eu estou fazendo isso por eles. Pai, perdoa-lhes, porque eu estou levando sobre si as culpas deles. Eu estou sendo castigado para que eles sejam perdoados. Você não precisa mais ser martirizado pela culpa. Uma das coisas que acabam com o nosso coração, com o nosso humor e com a nossa mente é a culpa. Anos e anos que nós carregamos das coisas que nós fazemos, das coisas que infelizmente nós dizemos. Mas nessa noite, quando você ouve sobre esta maior história de amor, que é a história de Cristo Jesus, você está ouvindo sobre a história que te liberta do peso da culpa do pecado, da culpa das coisas que talvez você fez, ou das coisas que talvez você tenha dito. Você não precisa mais. Esta mensagem de amor é para que, como Jesus reagiu lá naquela cruz, silenciosamente, e depois intercedendo pelo perdão dos nossos pecados, o que Jesus fez lá foi para que eu e você pudéssemos andar como pessoas livres, sem estarmos mais achatados, assolapados por causa da culpa do pecado, para que nós tivéssemos esperança, para que nós tivéssemos a certeza da vida eterna, para que nós não vivêssemos mais uma vida decaída, mas pudéssemos experimentar uma vida nova por meio de Cristo Jesus. Então, qual é a gloriosa recompensa do Senhor? O que Cristo recebeu por isso que Ele fez? A gloriosa recompensa daquela cruz foi que Jesus venceu a morte. Ele foi morto. Lá naquela cruz Ele morreu, Ele expirou. Ele foi sepultado, não num sepulcro de um pecador, de um perverso, mas ele foi colocado no sepulcro de uma pessoa rica, que emprestou o lugar, porque Jesus era justo. Mas o Senhor não ficou preso na morte, muito pelo contrário, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. O texto que nós lemos, a partir do versículo 10, diz que embora o Senhor tenha agradado moê-lo, embora o Senhor tenha entregue ele àquela circunstância, o versículo 11 diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ou seja, a morte não é o fim para o Senhor Jesus, muito pelo contrário, através da morte ele venceu aquilo que era contra nós, ele venceu a própria morte, ele ressurgiu e ele nos deu a certeza da vida eterna, porque ele disse: assim como eu ressurgi, vocês também ressurgirão. A certeza que a nossa vida não termina no túmulo é exatamente propagada, anunciada e declarada na ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós lemos que Ele ressuscitou, nós temos a certeza que nós também ressurgiremos, porque Ele mesmo disse que Ele é a primícia daqueles que dormem. Do mesmo jeito que Ele ressurgiu, nós também ressurgiremos. Jesus ressuscitado foi visto por cerca de 500 pessoas. 500 pessoas testificaram, entre elas, graças a Deus, tinha um Tomé.
para o bem dos nossos corações duros, tinha um Tomé lá no meio. E esse Tomé fez questão de colocar o dedo nas feridas para ter certeza que era Jesus. Para que nenhum de nós hoje pudéssemos dizer, olha, a gente não estava lá para ver, será que era a mesma pessoa? Aí Deus colocou o testemunho de Tomé lá, que a gente critica tanto como alguém que era incrédulo, mas não fosse ele, a gente estaria duvidando também. Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou e redimiu um povo, pagou a dívida de um povo. Este povo somos nós. Versículo 11 e 12 de Isaías está falando disso. Ele nos comprou com o sangue dele. Agora nós somos declarados justos. Nós todos somos pecadores. Nós começamos este culto hoje falando sobre isso. Todos nós somos pecadores, e se nós tentarmos dizer que não, nós estamos tentando fazer Deus mentiroso. Nós somos pecadores, e isso é irremediável, mas nós temos uma bênção maravilhosa, esta grande, esta maior história de amor, que é a história de Cristo, e da sua morte na cruz e da sua ressurreição, é a história que nos garante que sobre o nosso nome o Senhor escreveu uma nota jurídica, dizendo, ele está justificado, declarado justo. Quando você crê no Senhor Jesus, reconhece-o como Senhor e Salvador da sua vida, este pagamento realizado por Jesus lá na cruz, ele se torna um pagamento pela sua vida. Significa que todos os pecados que você já cometeu, e aqueles que por uma infelicidade você talvez ainda venha cometer, todos eles foram pagos por Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele diz, quem nos separará do amor de Deus? As coisas do presente, as coisas do futuro, criaturas, nada disso pode nos separar. Ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente juntamente com ele todas as coisas? Para Deus existe alguma coisa mais valiosa do que o seu próprio filho? Ele não poupou o filho dele para salvar você. Você acha que existe alguma coisa que pode te separar do amor de Deus? Deste grande amor contado nesta história da cruz? Nada pode separar você do amor de Cristo. Nada pode separar você dessa obra redentora de Jesus. Quando Jesus levantou daquele túmulo, ele não só levantou vitorioso sobre a morte, mas ele levantou levando consigo uma multidão de gente que foi redimida, que foi lavada, que foi salva pelo sangue de Cristo Jesus. Eu pergunto, você faz parte deste povo? Ou deixa eu reformular essa pergunta, você quer fazer parte deste povo? Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Acredite neste amor. Acredite que isso tudo foi por você. Jesus veio e protagonizou a maior história de amor que este universo já viu. Para que hoje, século 21, 2017, abril, aqui, você e eu, pudéssemos sair desta igreja, nesta noite, e irmos para casa com o coração tranquilo, sabedores de que Jesus Cristo abriu um caminho para que eu pudesse um dia me reencontrar com o Pai. Por isso que Jesus, quando estava vivo, disse aos seus discípulos, naquele ministério do Senhor de 3 anos, ele disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso que o Senhor Jesus disse às multidões, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque Jesus estava dizendo, eu vou tomar o peso que está sobre as costas de vocês e vou pôr sobre as minhas. E vocês vão levar o meu fardo, porque ele é suave e ele é leve. Religião nenhuma tem autoridade de lançar peso sobre as costas dos fiéis. Porque Jesus Cristo morreu exatamente para tirar o peso das suas costas, não para te sobrecarregar. Se alguma religião quer exigir de você méritos para que você possa entrar no céu, essa religião não procede da cruz de Cristo, não procede do trono de Deus, essa religião não é bíblica. Porque é aquela que nós aprendemos com a palavra de Deus nos ensina que nós somos salvos pela graça e pelo amor do Senhor, que entregou o seu Filho para nos libertar do domínio do pecado, para nos libertar
do peso do castigo eterno e para nos dar a vida eterna, um livre acesso a Deus, para que nós tivéssemos comunhão com o Senhor, para que nós desfrutássemos de paz com Deus, para que nós pudéssemos viver todos os dias, aqui ainda, para a glória do Senhor, fazendo tudo para alegrar o coração do nosso Deus. Nesta noite eu tenho que encerrar perguntando para você. Se você não conhecia este amor, hoje você aprendeu um pouquinho sobre ele. Você agora o conhece. A questão é, você quer esse amor? Tem um escritor, um ex-padre, e ele é um escritor hoje, faz muitos livros, e num dos seus livros ele escreve o seguinte: no dia que os seus olhos se fecharem, e você chegar diante de Deus, só existe uma pergunta que Deus vai fazer para você. Só existe uma resposta. Esta única pergunta é: no dia que você chegar diante do Senhor, quando você morrer, o Senhor vai perguntar: você acreditou no meu amor por você? E Deus está falando de Jesus. Se você disser sim, o céu é seu. Porque a única coisa que pode nos colocar no céu é o amor de Cristo e o que Ele fez por nós. Mas se a sua resposta for a seguinte: olha, eu já ouvi falar desse amor, mas eu sou tão mau, tão pecador, que eu não acredito que um Deus santo possa gostar de mim. Infelizmente, você vai para o inferno. Ou se você chegar lá e responder: eu não preciso desse amor porque eu não fiz nada de errado, eu nunca matei, eu nunca roubei, você vai para o inferno. Porque nenhum de nós é bom o suficiente para alcançar a satisfação da justiça de Deus. Então, este pastor, ele nos ensina que a resposta mais importante que eu preciso dar nesta noite é se eu acredito neste amor. Você acredita neste amor? Se você acredita, entregue sua vida a Cristo Jesus. Confia nele todo o seu coração. Porque esta é a única coisa que você, como homem, pode fazer para alcançar a vida eterna. É crer em Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela mensagem da cruz de Cristo, pela mensagem do grande amor do Senhor. Obrigado, Deus, pela eloquência das profecias e do Evangelho, em notificar-nos a respeito do Teu amor e do quanto o Senhor fez por nós e continua a fazer. Ó Deus, que nesta noite nenhum de nós possa ignorar este amor. Que nenhum de nós, ó Deus, possa sair deste lugar sem, de uma maneira genuína e de uma maneira absolutamente verdadeira, intensa, profunda, se entregar, se lançar completamente nos Teus braços de amor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito quebrante os corações nesta noite. Que o Teu Santo Espírito mova o nosso coração, o coração de cada um de nós. Daqueles que já creem neste amor, que o Senhor possa avivá-lo dentro de nós, colocando dentro de nós um fervor profundo de amor e de devoção pelo Senhor, por causa do que o Senhor nos fez. Aqueles que porventura conheciam o Senhor de ouvir falar, mas nesta noite foram, ó Deus, confrontados com a Tua palavra que narra essa história de amor, que o Teu Santo Espírito possa quebrantar estes corações e que eles possam crer no Senhor Jesus, que eles possam render-se aos pés do Senhor Jesus, e que eles possam declarar que acreditam no amor do Senhor e que estão dispostos a entregar sua vida inteiramente nas mãos de Cristo Jesus. Ó Deus, eu suplico ao Senhor nesta noite, que o Senhor, ó Deus, transforme e converta os corações aqui, para que nenhum de nós que estamos aqui nesta noite nos percamos neste mundo caído, mas que nós, ó Deus, vivamos nos Teus braços de amor, confiados inteiramente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim, ó Deus, que o Senhor complete esta obra no coração de cada um que está aqui, no coração de cada um de nós,
para que, ó Deus, nós jamais nos esqueçamos deste amor e vivamos todos os dias da nossa vida confiados nele, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão, o consolo e a direção do Espírito do Senhor seja sobre cada pessoa que entrou aqui nesta noite, sobre todos que temem o teu nome, sobre todos que amam e recebem este amor de Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.